Bem, na nossa aula passada, nós vimos a formação do conselho de sentença, né? Na verdade, vimos que o júri é composto por 25 jurados, esses jurados comparecem no dia da sessão, é feita uma chamada para verificar se há um número mínimo de 15 jurados, havendo um número mínimo de 15 jurados, é necessário verificar as presenças essenciais, que são do Ministério Público, do advogado do Ministério Público, do advogado do acusado e das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade. Nós vimos que não é necessário ou obrigatória a presença do acusado. O acusado solto pode não comparecer e o júri se realizar, e no caso do acusado preso, se ele não comparecer, mas houver requerimento assinado por ele e por seu defensor, o júri também pode se realizar. Vimos que não é obrigatória a presença do assistente de acusação, no caso do advogado do assistente de acusação. Então, estando presente pelo menos 15 jurados, Ministério Público, defensor, não sendo o caso de ausência de testemunha rolada em caráter de imprescindibilidade e normalmente também previsto o réu, a sessão pode ser instalada. Aí nós vimos que o juiz já ouve a chamada dos jurados, na urna já estão só o nome dos jurados presentes, o juiz sorteia a cédula, lê o nome do jurado, normalmente o jurado fica de pé, ele está no plenário ainda, e o juiz indaga a defesa e a acusação se eles aceitam os jurados. Primeiro a defesa, depois a acusação, se a defesa recusar, o jurado já está recusado, se a defesa aceitar, aí indaga a acusação se ela aceita ou recusa o jurado. Portanto, só se o jurado for aceito pela defesa e pela acusação, ele vai para o conselho de sentença. No final da aula passada, nós vimos ainda os problemas que surgem quando eu tenho mais de um defensor e cada defensor fará a recusa pelo seu cliente. Que aí podemos ter divergência das recusas e se isso fizer, juntamente com as recusas do Ministério Público, a que falte o número mínimo de 7 jurados, o júri não se realizará e na sessão seguinte ele será desmembrado. O que eu falava e pedi, e a Ananda me lembrou, é o seguinte: nós temos no nosso sistema muito poucos elementos para escolher ou para recusar um jurado. E essa recusa ou escolha, ela não permite, diferente do que às vezes nós vemos em filmes americanos, etc., que você indague o jurado, que você faça perguntas para os jurados, né? Então, às vezes a gente vê em filmes estrangeiros, pergunta para o jurado se ele é religioso, se ele acredita em Deus, que partido político ele vota, se ele é a favor ou contra o uso de armas, se ele é a favor ou contra o aborto, ou perguntas desse gênero. Claro que eu não posso perguntar nada especificamente sobre o processo, mas eu posso, através dessas perguntas, tentar traçar um perfil. Há uma série de júris, inclusive, que um dos assistentes do advogado, do promotor, é um especialista, um psicólogo, que vai tentar interpretar, a partir de certos gestos, certas características dos jurados, uma certa tendência dos jurados. Nós não temos isso entre nós temos apenas o nome do jurado e a profissão que esse jurado exerce. Portanto, é algo muito pobre para que nós possamos tentar minimamente traçar alguma coisa em termos de perfil dos jurados para escolha ou recusa. Na verdade, o que nós temos são questões meio intuitivas, né? Ou às vezes com algum fundamento, às vezes baseadas num pré-conceito, para você tentar formar um conselho de sentença favorável. Então, darei aqui alguns exemplos. Me lembro uma vez que eu participei de um júri em que havia um policial militar que ele era acusado de estar numa viatura, que essa viatura, depois de pegar uma pessoa furtando um comércio, eles teriam matado essa pessoa. Eles teriam lá, receberiam dinheiro dos comerciantes da região e teriam matado essa pessoa. Então, essa era a acusação. Nós tínhamos no conselho de sentença informação de que nós tínhamos 2 comerciantes entre os jurados. Então, num caso desse, eu poderia pensar o seguinte: bom, é difícil um comerciante aqui em São Paulo que não tenha sido assaltado ainda, que não tenha tido seu comércio roubado. Se ele já teve o seu comércio roubado, tendencialmente para ele pode não ver com tanto, vamos dizer assim, com tanta gravidade
o fato de que policiais militares tenham agredido. Claro, o policial militar não estavam lá confessando, nós matamos, havia uma divergência, se eles mataram, se não mataram, se eles tentaram levar para o hospital, se demorou para levar para o hospital, houve uma troca de tiros, tal. Então, nesse caso, um comerciante poderia dizer, uma troca de tiros de policial com bandido é algo normal, não vejo problema. Me lembro outra vez que participei de um caso em que havia uma acusação de feminicídio, né? Não havia o conceito de feminicídio como crime ainda definido em lei, mas era uma acusação de um marido que matou a mulher, né? Essa era a acusação. Num conselho de sentença desse, talvez tendencialmente, para quem defende o marido acusado de matar a mulher, é ruim que você tenha um conselho de sentença constituído com muitas mulheres. Pelo menos imagina-se que possa haver uma certa identificação das juradas com as vítimas. Mas vejam, são questões muito preliminares e muito mais um feeling do que algo que possa ter aí alguma substância, né? Em pequenas cidades, às vezes você conhece os jurados, você sabe quem o jurado é, e isso pode te auxiliar na aceitação, na recusa dos jurados. Hoje, o que talvez a gente consiga fazer, você tendo a lista dos 25 jurados, eu pelo menos procuro fazer, é minimamente você dar uma olhada em redes sociais, né? Às vezes quando você vai fazer júri no outro, em São Paulo é muito difícil, talvez, você vai ter muitos homônimos aí, é difícil você saber quem é. Mas às vezes quando você tem um júri numa cidade diferente, numa cidade do interior, ou mesmo se você tiver um jurado com algum nome mais peculiar, um nome não tão comum, vale a pena você fazer aí uma pesquisa nas redes sociais, né? Então, às vezes, você descobre alguma coisa de gosto do jurado. Então, você vê, por exemplo, um jurado que gosta ou que segue no Instagram pessoas que dão um curso de tiro. Você vai falar, bom, esse é um jurado que gosta de armas. Talvez, se for relevante naquele júri para você explicar alguma questão técnica sobre uma arma, pode ser interessante você ter aquele jurado no júri. Ou hoje, se você tiver um jurado lá que seja, por exemplo, um seguidor, um defensor do presidente Bolsonaro, provavelmente você vai dizer, esse deve ser um jurado que deve achar que todo acusado é culpado, que todo culpado deve não só ser preso, como arder no mármore do inferno. Então você vai dizer, bom, eu como advogado, essa não parece, em princípio, uma pessoa boa para eu ter no meu conselho de sentença. Como promotor, ele já vai pensar o contrário, né? Me lembro uma vez que eu ia fazer um júri e a minha cliente era uma enfermeira. E era um caso complicado, ela era acusada de ter tentado matar o marido, jogando uma bacia de álcool no marido, o marido pegou fogo no marido, enfim, ela acabou se machucando mais do que ele, ficando com marcas. E ela era enfermeira e a acusação era se ela sabia que era álcool, não sabia que era álcool, e depois, curiosamente, o marido ainda voltou para a casa dela, depois que ele saiu do hospital, para ela ajudar a tratá-lo, porque ela era enfermeira. E então tinha todo esse contexto. No final, ela acabou sendo absolvida. Mas, nesse caso, ela era enfermeira e ela, efetivamente, conversando com a filha dela, ela gostava de animais, etc. Então, pesquisando nos jurados, né, no Facebook, na época, eu vi que tinha uma jurada lá que gostava de animais, era campanha para adoção de cachorro de rua, cuidar dos gatinhos, etc. E tal, né? Então, na hora da fala, quando eu estava explicando isso, que seria um aspecto contextual, olha, realmente, se o marido achasse que ela tentou matá-la, se o marido tivesse medo dela, ele não voltaria para a casa dela. E ela não cuidaria depois do marido se ela tivesse tido a intenção de matar o marido, etc. Né? Então, nesse ponto, na hora da fala, eu falei, olha, bem, ela cuidou do marido, ela já é uma enfermeira, ela jamais ia ainda mais utilizar um método que causasse esse sofrimento. Ela era uma mulher que atendia todo mundo, cuidava de todo mundo, preocupada com as pessoas. Aliás, não era nem só preocupada com as pessoas, todo mundo sempre sabia, ela era atenciosa, pegava os animais de rua que iam perto da casa dela, ajudava a tratar dos animais. Então, você fala isso, você já, pelo menos, imagina-se, né, ganha uma simpatia
desse jurado que tem essa forma de pensar, que tem essa preocupação. Mas é algo muito, como eu estou dizendo para vocês, muito intuitivo, meio no erro e no acerto, não dá para a gente explorar muito mais que isso. Tá bom? Então vamos lá, formação do conselho de sentença. Então, o conselho de sentença vai se formando na medida em que o jurado sorteado é admitido pela defesa, né? Ou seja, a defesa diz sim, aceito, diz não há recusa, e o Ministério Público idem. Aí esse jurado sai da plateia e vai para onde fica o espaço reservado para os jurados. Quando nós tivermos 7 jurados, né, completar o sorteio do 7º jurado, aí os 7 já vão estar na área reservada aos jurados, aí nós passamos para a tomada de compromisso dos jurados, né? O Código estabelece no artigo 472, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo juiz-presidente responderão assim eu prometo. Então ele faz essa exortação e aí ele começa a chamar um por um, normalmente na ordem de sorteio. Maria da Silva, ela diz assim eu prometo. João de Deus, assim eu prometo. E vai chamando cada um e cada um fala assim eu prometo. Destaquei algumas coisas quando nós falamos da exortação dos jurados. E talvez a primeira delas. Vejam que hoje a denominação jurado é imprópria, né? Jurado ou perjúrio normalmente está ligado a um juramento que se faz e juramento que se fazia. A justiça não se livra dessa relação com a religião em nome de Deus. No Código de Processo Criminal do Império, o juramento, e lá era juramento, tanto que constava do artigo 253 e do 278, fórmula do juramento, consistia: juro pronunciar-me bem e sinceramente nesta causa, haver-me com franqueza e verdade, só tendo diante dos meus olhos Deus e a lei, e proferir o meu voto segundo a minha consciência. Então veja que ele jurava em nome de Deus. E a redação do artigo ainda colocava, obviamente, dentro da concepção, Deus antes da lei, né? No nosso caso, nós não temos um juramento. O que nós temos é um compromisso do jurado. E o compromisso dele começa em nome da lei, né? O juiz toma o compromisso de, em nome da lei, não em nome de Deus, examinar aquela causa. E destaco, de acordo com a vossa consciência. A vossa consciência remete a uma ideia de julgamento segundo a consciência, que nós já estudamos quando vimos as formas de decisão e na sentença, e que não é um julgamento baseado num sistema que exija motivação, num livre convencimento motivado. Pode até ser que os jurados decidam racionalmente, façam uma valoração racional da prova, mas não são obrigados a motivar. Mas o julgamento por consciência permite questões como nós vamos falar mais para frente, está sendo discutida agora no Supremo Tribunal Federal, se os jurados podem, por exemplo, mesmo achando que o réu é culpado, absolvê-lo por clemência, por piedade ou algo desse tipo. A mim, esse é o ponto mais sensível do júri, é a valoração da prova não ter que necessariamente estar fundada numa análise racional e alguém poder ser absolvido ou condenado porque sim ou porque não. Então, formado o conselho de sentença, e de novo, repito, não devemos confundir o tribunal do júri com o conselho de sentença que atua na sessão de julgamento. O tribunal do júri é composto por 25 jurados mais o juiz-presidente. Na sessão de julgamento, dos 25 jurados que compõem o tribunal do júri, serão sorteados 7 jurados que formarão o conselho de sentença. Formado o conselho de sentença, antes dos debates, nós temos a fase de produção de prova perante a sessão de julgamento. Idealmente, os jurados chegam sem nenhum conhecimento dos fatos até a sessão de julgamento e será de acordo com aquelas provas apresentadas a eles naquela sessão que eles irão julgar. Obviamente, isso reforça totalmente o caráter oral do júri, né? Os jurados leigos terão diante de si a produção de provas, e nós devemos pensar, portanto, prioritariamente provas decorrentes de fontes pessoais que falarão perante os jurados ouvirão
o que aquelas pessoas têm a dizer, né? Na origem do julgamento pelo júri, do próprio júri inglês, né? Período medieval. Nós não devemos ignorar que a esmagadora maioria da população era iletrada, não sabia ler e escrever. Portanto, seria até inconcebível um processo baseado em escrituras, em atos escritos. Por isso, o processo era um processo eminentemente oral. Tudo deveria acontecer ali perante os julgadores, as partes, e nós vamos ver que isso tem reflexos depois em relação à possibilidade de aproveitamento de atos, principalmente de depoimentos prestados na fase do inquérito e na fase do próprio juízo de acusação, na primeira fase do tribunal do júri. Mas, em tese, né, quais são os atos de instrução que ocorrerão na sessão de julgamento? Nós temos primeiro a oitiva da vítima, se possível, né? Podemos ter uma vítima, um crime de homicídio tentado, então é possível ouvir a vítima. Aliás, no caso de homicídio tentado, a oitiva da vítima, a palavra da vítima costuma ser fundamental. Depois nós temos a produção de provas na ordem que nós já vimos em relação aos procedimentos comum, ordinário e sumário. Primeiro são ouvidas testemunhas de acusação, depois são ouvidas testemunhas de defesa, depois nós temos aquelas diligências eventuais, acariação, esclarecimentos dos peritos em audiência, reconhecimento de pessoa ou coisas, e, por último, o interrogatório do acusado. Só depois que acaba essa instrução em plenário é que passam-se aos debates. E vejam que essa é a regra, mas na prática não é raro júris que tenham apenas o interrogatório do acusado, né? Homicídio consumado, não dá para ouvir a vítima. As partes, seja por comodidade, porque quando tem oitiva de testemunha em plenário, o júri demora bastante, seja porque acham que já está bom o que as testemunhas falaram na primeira fase do processo, já está registrado, e elas vão querer explorar só aquilo perante os jurados e não querem correr o risco de que haja uma versão diferente em plenário por aquelas testemunhas. Não arrolam testemunha alguma. Então, o que nós temos depois da formação do conselho de sentença é apenas a oitiva do acusado em seu interrogatório e os debates das partes. Vejam que, nesse caso, o jurado vai julgar e decidir muito mais pela eloquência, pela capacidade persuasiva, pela técnica de oratória do Ministério Público ou do defensor, do que propriamente pela verdade dos fatos, o que é uma clara deturpação do procedimento do júri. Tá bom? Normalmente nós não temos oitiva da vítima, né? Passamos às testemunhas de acusação e de defesa. O Código estabelece uma ordem para a oitiva das testemunhas, semelhante à que nós já vimos. Se a testemunha é arrolada pela acusação, né, primeiro perguntará a acusação e depois a defesa. Mas no júri, diferentemente do que ocorre no procedimento comum ordinário, que nós vimos que o artigo 212 estabelece que primeiro perguntam as partes e depois, no parágrafo único do 212, o juiz faz a complementação. No procedimento do júri, claramente está estabelecido que quem pergunta primeiro é o juiz, seja testemunha de acusação, seja testemunha de defesa. Então, testemunha de acusação, primeiro pergunta o juiz, depois pergunta Ministério Público, depois pergunta defensor. Se houver assistente de acusação, juiz, Ministério Público, assistente de acusação e defensor. Tá certo? Testemunha de defesa. Primeiro pergunta o juiz, depois pergunta o defensor, depois pergunta o Ministério Público. Se tiver assistente de acusação, o assistente de acusação pergunta depois do Ministério Público. O Código prevê que os jurados podem fazer perguntas também às testemunhas. O Código estabelece que os jurados farão perguntas às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Então, enquanto o juiz, obviamente, pergunta direto para as testemunhas. E no júri, não só pela reforma de 2008, como mudou no procedimento comum ordinário e sumário, mas sempre foi assim. As partes fazem as perguntas diretamente às testemunhas, não por intermédio do juiz. Nesse caso, os jurados fazem as perguntas por intermédio do juiz. O Código não estabelece, todavia, em que momento, qual a sequência procedimental das perguntas dos jurados.
Na ausência de uma previsão expressa, me parece mais adequado que os jurados perguntem logo depois do juiz, né, e antes da parte que arrolou a testemunha e da parte contrária. O jurado é também juiz no júri. O jurado é um juiz leigo, mas é juiz. Se o código diz que a indagação começa pelo juiz e nada fala sobre os jurados, é correto entender, ao meu ver, que ele está se referindo a um gênero. Portanto, juiz-presidente pergunta, jurados perguntam. Vejam que, embora as perguntas dos jurados sejam feitas por intermédio do juiz, e aí já pode haver um filtro, o juiz deve informar aos jurados que eles poderão fazer perguntas às testemunhas, deve informar aos jurados que eles farão perguntas por intermédio do juiz, mas também deve advertir os jurados, para que os jurados tenham cuidado ao formular a pergunta, para não fazer uma pergunta indutiva que possa revelar a sua intenção de julgamento. Porque se o jurado fizer isso, ele está quebrando a sua incomunicabilidade, está revelando a sua intenção de voto e não restará outra alternativa para o juiz a não ser suspender a sessão de julgamento e ter que marcar um novo dia, uma nova sessão e começar tudo de novo. Então, se o jurado perguntar, por exemplo, perguntar para a testemunha assim, se não foi o acusado que deu o tiro, por que ele estava lá? Eu estou revelando uma certa intenção de achar que ele efetuou o disparo, que ele é o culpado. Então, é preciso tomar cuidado com as perguntas que sejam formuladas pelos jurados, né? Hoje, essas perguntas ficam registradas em áudio e vídeo. Antigamente, um bom tempo que se perdia do tribunal do júri, e muitas vezes dava confusão, porque o juiz perguntava, depois ele tinha que digitar para o escrivão ficar digitando, depois a parte perguntava, o juiz ditava, aí às vezes fala, não, mas não foi isso que ela falou, não foi bem isso, foi aquilo, foi aquele outro. Hoje, esse tempo não é perdido, porque isso é registrado em áudio e vídeo, tá bom? Acariações. As acariações, elas são raras, mas podem acontecer. Digo isso pelo seguinte, se vocês estiverem participando de uma sessão de júri e depois de ouvir uma testemunha, houver a possibilidade de que vocês queiram fazer uma acariação delas em relação a outras testemunhas, deverão pedir para que o juiz-presidente não dispense a testemunha e que elas permaneçam no fórum, porque elas poderão ser chamadas para uma acariação. Isso é importante para evitar com que depois, caso vocês queiram a acariação e a testemunha não esteja mais lá, que isso seja impossível de ser realizado. Tá? A oitiva dos peritos em sessão de julgamento, dependendo do tipo do caso, pode ser fundamental. Tá? É claro que às vezes você não tem maiores indagações sobre a causa da morte, né? Tem lá, a pessoa tomou um acusado, a pessoa foi atingida por vários disparos de arma de fogo e ela veio a falecer. Em outros casos, ou em diversas situações, pode ser relevante a causa da morte, né? Você discutir, por exemplo, a pessoa tomou tiro de 3 ou 4 indivíduos, com calibre, atiraram com calibres diferentes, né? Um tiro foi absolutamente irrelevante pela sede da lesão para a causa da morte. Pode ser relevante, que eu queira esclarecer a diferença dos tiros, das regiões, que aquele tiro isolado seria capaz de causar a morte daquela pessoa ou não, se eu sou advogado dessa pessoa, né? Me lembro uma vez trabalhamos num júri, num caso dramático mesmo, que era a acusação era que havia um grupo de médicos especializados em fazer transplantes renais. E havia, há muitos anos, antes de toda a regulamentação de lista única de doadores, etc., e havia uma acusação de que haveria uma venda de rins para a realização desses transplantes. Então, as pessoas poderiam furar a fila e conseguir uma operação para fazer o seu transplante. E a acusação se agravava no sentido de que haveria mais de uma situação e mais de um caso
as vítimas chegariam pessoas vítimas de acidentes, né, porque você tem que ter morte encefálica, e vítimas, por exemplo, de acidentes de trânsito e tal, mas que elas ainda não teriam tido a morte encefálica e que médicos neurologistas encarregados de atestar a morte encefálica, que eles teriam declarado essas mortes ou adiantado, em alguns casos, a morte para poder obter a extração dos órgãos e realizar o transplante. Então, nesse caso, por exemplo, a oitiva dos peritos que examinaram as vítimas para dizer se no momento do transplante... Somente. Não tem problema. Para dizer se no momento do transplante essas vítimas já estavam mortas ou não, era fundamental, né? E vejam que muitas vezes o simples laudo do perito, a resposta aos quesitos no papel, muitas vezes ela não é totalmente esclarecedora. Você deseja explorar algum aspecto em função daquela resposta ou necessitar de algum esclarecimento. Então, é possível, em muitos casos, chamar o perito a juízo para que ele possa prestar esclarecimentos orais, o que vai permitir às partes formular as perguntas. Só chamo a atenção que, nesse caso, o parágrafo 5º do artigo 159 do Código de Processo Penal exige que esse perito tenha sido arrolado com pelo menos 5 dias de antecedência da audiência. No procedimento do júri, isso costuma ser feito por ocasião lá do artigo 422, que nós vimos na primeira aula nossa do juízo da causa, que é quando as partes formulam os requerimentos de prova que pretendem realizar na sessão ou mesmo arrolam as testemunhas. Mas isso é só uma praxe, não é obrigatório. Para arrolar testemunha, o 422 é o momento. Para pedir esclarecimentos dos peritos, não há previsão específica que tenha que ser naquele momento. Portanto, mesmo que já passado aquele momento, desde que 5 dias antes da audiência sejam requeridos esses esclarecimentos do perito em audiência e informados os temas que se deseja esclarecer, é direito da parte ter o perito comparecendo na audiência para prestar esses esclarecimentos. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para um ponto agora que me parece fundamental para o júri, que não tem tido ao meu ver, uma correta interpretação na jurisprudência e que agora, né, com as mudanças provocadas pelo juiz de garantia, pode sofrer uma mudança maior, ao meu ver, para melhor, uma reviravolta, né? Isso diz respeito às peças que podem ser lidas na sessão de julgamento, ainda antes do interrogatório. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei para vocês, a ideia é que o júri seja oral, né? Quem assiste filme de júri, quem vê julgamento pelo júri, sabe que o day in court é o momento máximo, é onde eu levo todas as testemunhas. Aliás, lá é diferente, eu não preciso nem arrolar as testemunhas antes, né? Às vezes a gente vê aquela cena lá, levanta o promotor, levanta o defensor e fala assim, a defesa chama para depor fulano de tal, aí abre a porta, o fulano entra, todo mundo, que é esse cara que vai depor. Aqui isso não é possível. Mas lá o júri é eminentemente oral, até porque é garantia da Constituição dos Estados Unidos, a quinta emenda, o chamado right of confrontation, o direito ao confronto. É direito das partes se confrontarem pessoalmente com as testemunhas. Esse direito é o que garante a alma do sistema da cross-examination, do exame cruzado, que é aquele massacre da testemunha que nós vemos em plenário quando as testemunhas são ouvidas em filme norte-americano. Nós não temos esse aspecto, mas o contraditório, né, assegura esse direito. E o sistema probatório assegura o direito a requerer provas, o direito a produzir provas e o direito de ter as provas valoradas. E essa produção da prova, quando decorre de fonte oral, obviamente é uma produção em contraditório perante o juiz e perante as partes. Por que eu digo isso? O parágrafo 3º, deixa eu até abrir
aqui o código. Só um minuto. O parágrafo 3º do artigo 473 estabelece o seguinte. Então, vamos lá. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimentos de pessoa ou coisas ou esclarecimento dos peritos. Até aí tudo bem. Esta primeira parte do parágrafo 3º foi o que nós vimos até agora. O que estabelece a segunda parte? Bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por cartas precatórias, as provas cautelares antecipadas e não repetíveis. O que isso significa? Vejam que esta ressalva de provas cautelares antecipadas ou não repetíveis, nós já vimos na parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal. O artigo 155 estabelece: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Esta é a regra. E o juiz valora prova produzida em contraditório judicial. Aí segue o dispositivo. Não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, isso é uma decorrência da regra geral. Só valoro prova produzida em contraditório e, portanto, não posso fundamentar a minha convicção exclusivamente com base nas provas do inquérito. Portanto, as provas do inquérito são os elementos de informação colhidos no inquérito são insuficientes para uma condenação. Aí vem a ressalva. Ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Porque nas provas cautelares não repetíveis e antecipadas, nós temos situações de contraditório fraco, mas que pela natureza da prova, são provas que não há como produzi-las novamente em juízo, seja porque elas foram produzidas sem contraditório, seja porque eu antecipei o contraditório, seja porque quando elas foram produzidas sem contraditórios, depois houve uma situação de irrepetibilidade. Então, o espírito do código é que fontes de provas pessoais, para simplificar a explicação, testemunhas, vítimas e o próprio interrogatório do acusado sejam realizados na presença do juiz. Ah, mas eu tinha um acusado muito idoso e que estava numa doença em estado terminal. Eu faço uma produção antecipada de prova. Não preciso esperar o momento da audiência. Essa produção antecipada de prova está na exceção do 155, está na exceção da parte final do parágrafo 3º do 173. Poderá ser lido em juízo. Eu tenho uma situação de uma perícia, de um exame necroscópico que foi realizado já em sede de inquérito policial. Esta perícia era uma perícia que tem natureza cautelar, porque eu tinha que enterrar o corpo, ou eu realizo o exame naquele momento, ou não posso realizar depois. Esta prova de natureza cautelar vai ser simplesmente submetida a um contraditório diferido. Portanto, depois eu tenho aquele exame, o que as partes poderão fazer será debater o resultado daqueles exames. Ou não foi produzido em juízo, posso ler isso perante os jurados? Também posso. Assim como eu poderia ler aquele depoimento produzido como prova antecipada, vou poder ler este laudo pericial. Por quê? Porque essa prova tem natureza cautelar, ela vai ser somente submetida ao contraditório. A terceira exceção, provas irrepetíveis. Na prova irrepetível que eu tenho era uma fonte de prova pessoal que forneceu elementos de informação sem contraditório, então, traduzindo, prestou um depoimento em inquérito policial, só que depois essa fonte de prova deixa de existir. Praticamente a testemunha morre. Talvez podemos pensar no caso que a testemunha esteja viva, mas perca a memória, perca a capacidade de se comunicar, tenha um AVC, talvez, algo do gênero. Mas ela se torna irrepetível. A diferença para a produção antecipada de prova para prova irrepetível, só lembrando,
é que na produção antecipada de prova eu já tenho como antever que no futuro não vai dar para eu ouvir aquela testemunha. Então, eu antecipo o contraditório. Ela era idosa, ela está em estado terminal. Na prova irrepetível é o contrário. Eu tenho uma testemunha que é previsível que depois eu possa ouvi-la em contraditório, portanto, eu não antecipo a produção da prova, mas depois ocorre um fator, né, morte, perda de memória, etc., e que eu não posso mais ouvir essa testemunha. Então, aquilo que ela prestou de depoimento em sede policial, sem contraditório, poderá ser lido. Então, vejam que essas três classes de provas, provas antecipadas, provas cautelares e provas repetíveis, elas não são normalmente produzidas em contraditório no momento da audiência. Por isso que o artigo 155 permite que o juiz valore essas provas, mesmo com déficit de contraditório ou ausência de contraditório no caso de provas irrepetíveis, mas mesmo assim o juiz poderá valorá-las. E permite-se que na sessão de julgamento do júri, essas três provas antecipadas, cautelares e irrepetíveis tenham o seu conteúdo lido perante os jurados na sessão do júri. Não tem mais como eu produzir aquela prova, eu poderei lê-las. E no júri, o parágrafo 3º do artigo 473 também permite a leitura de provas produzidas por cartas precatórias. Lembram-se que eu disse a vocês lá, quando estudamos o artigo 422, que as testemunhas têm o dever de depor, mas não têm o dever de se deslocar para outra comarca para prestar o depoimento. Então, se eu quiser ouvir uma testemunha que resida em outra comarca, eu devo requerer, na fase do artigo 422, que seja expedida a carta precatória para a sua oitiva, que ela seja ouvida antes da sessão de julgamento, por carta precatória. Aquela carta precatória chegará aos autos antes da sessão, e aí a parte final do artigo 473, parágrafo 3º, permite a leitura desse depoimento. O que o artigo 473 está dizendo, ao contrário senso, é todas as situações que eu tenho uma testemunha conhecida, identificada, saudável, se eu quiser trazer os elementos de informação dela para os jurados considerarem, eu devo arrolar essas testemunhas para elas prestarem o seu depoimento perante a sessão de julgamento. E se eu não arrolar? Se eu não arrolar, eu não posso ler o que elas disseram antes. E por que isso, professor? Porque eu quero esconder o que a testemunha disse? Não, porque o contraditório é um importante instrumento epistêmico. Permite a descoberta da verdade. Através do contraditório, eu submeto a testemunha a perguntas e reperguntas para ir depurando, né, os fatos. E vejam que no sistema do júri, os próprios jurados, se tiverem uma dúvida fática relevante, poderão formular perguntas às testemunhas. Portanto, a posição cômoda de ter uma testemunha, que eu sei onde ela está, que ela está viva, que eu posso arrolá-la e levá-la à presença dos jurados, para que elas sejam inquiridas, prestem o seu depoimento. O juiz pergunta, os jurados perguntam, a parte que arrolou pergunta, a parte contrária pergunta. Se eu suprimo tudo isso, e epistemicamente é relevantíssimo, por pegar a leitura do que a testemunha disse antes e ficar lendo para os jurados e tentando interpretar o que a testemunha disse ou o que a testemunha quis dizer. Eu estou claramente, nesta segunda tentativa, né, produzindo uma prova de pior qualidade do que a prova que eu poderia produzir. Desde a reforma de 2008, eu me manifestei contrariamente essa possibilidade de leitura, mas esclareço a vocês que na prática tem sido admitido, né? A mim parece um absurdo que isso ocorra, mas tem sido admitido. Por que eu falei para vocês que agora, com o pacote anticrime, este cenário poderá mudar? Acho que eu já mencionei a vocês, as regras dos artigos 3º A a 3º F instituem o juízo das garantias, estão com a sua eficácia suspensa por força de uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux no dia 20 ou 22 de janeiro deste ano. Mas o parágrafo 3º do artigo 3º D do Código estabelece o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento. De novo, com aquelas três ressalvas: ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas, que são provas cautelares, né? Ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em
apartado. Então, vejam vocês que em liberada eficácia desse dispositivo, essa técnica de pegar o que a testemunha disse na fase do inquérito e ler em plenário, não arrolar a testemunha, ela não mais poderá ocorrer. Até porque essas peças sequer seguirão nos autos do processo. Elas ficarão à disposição das partes na secretaria do juízo, acauteladas. As partes terão acesso a elas e, na minha leitura, sequer poderão juntá-las ao processo, né? Então, também não poderão simplesmente ler essas peças em plenário. Isso é uma burla ao sistema do tribunal do júri, com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, né? Imaginem vocês que você vira para um leigo e fala: escuta, você não quer ser jurado? Ele fala: bom, por quê? Não, porque a gente precisa que pessoas que integram a sociedade participem de um julgamento. Ele fala: bom, mas eu sou dentista. O outro fala: bom, eu sou padeiro. O outro fala: não, eu sou engenheiro mecânico, eu não entendo nada de direito. Como é que nós vamos julgar? Você fala: não, mas calma, você não precisa entender de direito. Você vai julgar só a matéria de fato. Bom, então se eu só julgar a matéria de fato, você não precisa entender de direito, eu acho que eu entendo. Sou uma pessoa inteligência normal, consigo. Mas como é que eu vou saber como é que os fatos se passaram? Falo: não, você vai lá, tem um dia de julgamento, as partes vão lá, vão produzir as provas perante vocês vão poder, inclusive, fazer perguntas, reperguntas, etc. E aí, com base naquilo que foi produzido de prova ali naquele dia, você vai verificar como é que os fatos se passaram, e se foi o acusado que atirou, que matou, você condena. Se não foi ele, ou se você tiver dúvida, você absolve. Você acha que dá para fazer isso? Bom, dá, isso eu consigo fazer. Aí ele comparece lá naquele dia, né? Primeiro que ficam perguntando para ele sobre legítima defesa putativa com aberratio ictus, etc. Um monte de conceito jurídico, não é só matéria de fato. Ele já tem uma dificuldade. E eles falam: bom, mas isso é a matéria de fato que eu vou decidir. Cadê as provas? Não. As provas já foram produzidas, agora eu só vou ler para vocês o que as testemunhas falaram. Quer dizer, vejam que é fazer um esforço concentrado e enorme para que o júri não funcione. Depois reclamam que o júri não funciona. O júri já é difícil de funcionar e ainda dão uma interpretação à lei para tornar ainda muitíssimo mais complicada a função dos jurados. Então, realmente não me parece essa a melhor interpretação, e acredito que essa minha leitura, que pode parecer, e acredito, eu tenho a menor preocupação com isso, meus estudos de epistemologia judiciária e prova penal levam nesse sentido. A verdade é um critério de justiça, o conhecimento da verdade, que nunca será absoluto, mas é aproximado, probabilístico, ele é condição para uma decisão justa. O processo deve funcionar como um mecanismo epistêmico que permita e que seja estruturado, inclusive através de regras legais, para, na maior medida do possível, permitir a produção de todas as provas relevantes. Só quando um outro fator igualmente relevante entrar em choque com essa busca de um maior conjunto probatório, que eu posso ter uma restrição probatória, por exemplo, não produzir uma prova mediante tortura ou violando regras de privacidade, né? Tudo isso é fundamental para uma decisão justa. Mas então você está defendendo que não possa ler o depoimento? Você está defendendo uma regra contra-epistêmica? Me parece que não. Me parece que eu estou defendendo uma regra epistêmica, porque aqui é possível produzir uma prova de melhor qualidade, e a interpretação que se dá faz com que não se produza a prova e levem elementos epistêmicos de segunda mão para os jurados. Portanto, eu acho que a minha leitura é uma leitura que garante mais a possibilidade de a formação de um conjunto probatório robusto, que permita aos jurados decidir sobre a matéria fática com maior suporte nas provas do que a leitura que permite do que a leitura ou a interpretação que permite a leitura de peças, mesmo em relação a fontes pessoais, o meio de prova equivalente poderia perfeitamente ter sido produzido na sessão de julgamento. Tá bom? Deu para entender? Posso prosseguir? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que essa parte é uma parte meio árida, meio abstrata, assim, mas é uma parte importante para a compreensão do sistema do júri. Tudo bem? Podemos passar para o interrogatório e depois para os debates? Ok, obrigado, Guilherme. Bom, então vamos lá.
terminada a produção de prova, possibilidade de oitiva da vítima, oitiva das testemunhas, preferencialmente arroladas, compareceram na sessão de julgamento. É raro ter esclarecimentos do perito ou acariações, muito menos reconhecimento pessoal. Passa-se ao interrogatório do acusado, né? O interrogatório do acusado é um momento fundamental do processo do júri. É um momento absolutamente fundamental, né? Não deveria ser, mas é. Eu falei para vocês que os jurados julgam de acordo com a sua convicção, íntima convicção. O papel do interrogatório no sistema processual deveria ser de um instrumento de autodefesa, para que o acusado pudesse se defender. Mas o júri, justamente porque a decisão não é fundamentada, né, não exige necessariamente que os jurados decidam através de critérios racionais, orientados epistemologicamente para uma valoração da prova, no sentido de buscar entre versões fáticas diversas, qual delas, ainda que nós nunca vamos ter uma certeza absoluta, uma certeza racional, mas que haja uma maior probabilidade de ter se passado. Só que como isso não acontece, porque eu não tenho motivação, ou melhor, não precisa acontecer, como os jurados decidem intimamente, o júri está muito mais suscetível a fatores persuasivos, né? E, portanto, os jurados se influenciam muito, mas muito mesmo, pela figura do réu. Quanto mais pelo que o réu disse, ou pela forma como ele disse, por sinais paralinguísticos, isto é, o réu gaguejou, o réu ficou vermelho numa determinada pergunta, o réu olhava nos olhos quem estava perguntando para ele. Tudo isso influencia demasiadamente os jurados. Um amigo meu, juiz do júri, nós brincávamos no interior, falava assim, você é lá a samambaia do júri, o juiz-presidente no júri não faz nada, ele fica lá sentado, só fica lá assinando ofício que o escrivão traz para ele. No júri, o legal é o promotor e o defensor, nós que fazemos o debate, toda a atuação principal é nossa, você é um ator coadjuvante, etc. Aí ele falou assim para a gente uma vez, vocês que pensam que vocês que são os importantes, o importante no júri é o jurado, o importante no júri é o acusado, é o interrogatório do acusado. E ele dizia, tanto isso é verdade, que antes de começar os debates, né, o interrogatório vai ocorrer agora, os debates ainda não ocorreram, ele dizia, a hora que acaba o interrogatório, eu já marco aqui se o réu vai ser absolvido ou condenado. Ele falou assim, em uns 80% dos casos eu acerto. E antigamente, quando se dizia o placar da votação nas notícias, ele falou assim, às vezes eu ainda marco assim, vai ser por 4-3, vai ser por 5-2, na hora que acaba o interrogatório, já está definido o júri. O que ele dizia é o seguinte, ele ficava observando a reação dos jurados, né, porque ele não tinha que fazer perguntas, explorar, indagar o acusado, então ele ficava observando a atitude do réu ao ser interrogado e as reações dos jurados. E com base nisso ele dizia, eu já sei que jurado se convenceu e vai absolver e qual jurado vai condenar. Então, o papel do acusado no interrogatório é um papel fundamental, não só no conteúdo do que ele vai falar, como na forma dele se expressar. Então, é preciso ter um treinamento do acusado, inclusive para que ele se expresse bem, para que ele não emita sinais ou forneça elementos, ainda que não só no conteúdo da fala, que possam ser julgados. Eu lembro uma vez fui fazer um júri de um acusado que era sargento do Exército. E esse acusado, no dia, ele falou para mim, na véspera, antevéspera, falou assim, eu posso ir fardado com a minha farda? Eu me sinto bem fardado. Eu falei, o nome dele era Marcelo. Eu falei, Marcelo, acho que não tem problema. Eu falei, mas sabe como é que é exército, negócio de hierarquia, tudo. Vamos consultar primeiro o seu oficial, né, para ver se não tem problema. Não tinha nenhuma regra obrigatória sobre isso, mas eu falei, né? Ele falou, não, é verdade. Aí foi consultar, o oficial falou, acho melhor não, porque a farda no banco dos réus vai poder parecer que é o exército que está sendo julgado, isso não vai parecer bem. Não estou falando mesmo de agora, não, coisa de 10 anos atrás. Imaginem agora. Aí, ele estava respondendo o processo preso, estava preso numa cela do Exército. Aí eu fui conversar com ele na véspera, eu cheguei na cela, ele era uma pessoa grande, assim, forte.
Ele estava minguado, parecia quase que um adolescente. Por que aconteceu, Marcelo? Ele virou e falou assim, o oficial falou que eu não posso ir fardado. Eu falei, tudo bem, põe uma roupa legal, põe um terno. Ele falou assim, não, doutor, o senhor não está entendendo. Eu sem minha farda, eu não sou ninguém. Vejam para essa pessoa o peso que tinha, ele está fardado ou ele não está fardado. E como essa aparência dele perante o jurado lá, sucumbido, diminuído, né, poderia transmitir num ar de culpa. Falei, não se preocupe, Marcelo, a gente vai resolver isso. Falei para a mãe dele assim, vamos sair, vamos arrumar um terno verde, né, uma camisa caque, vamos comprar uma gravata verde, vamos vesti-lo o mais como civil, mas o mais próximo possível de uma farda. Aí a gente conseguiu. No dia seguinte ele foi lá e falou, tá vendo, Marcelo? Para todo mundo que olhar, você vai estar fardado. Então, pode-se continuar se sentindo militar. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, não, tenho certeza absoluta. Aí ele já estufou o peito e foi todo confiante pro interrogatório. Então, o interrogatório é um momento muito, muito importante do júri, né? O gaguejar, o vacilar, dar respostas evasivas. O interrogatório também segue uma ordem semelhante à das testemunhas, né? Embora eu diria que seria equivalente a uma testemunha de acusação. Primeiro fala a acusação, depois a defesa. Então, a ordem é, primeiro o juiz pergunta, depois o Ministério Público pergunta, depois a defesa pergunta. Se os jurados quiserem fazer perguntas, eles podem fazer perguntas, farão por intermédio do juiz-presidente. Tudo bem até aqui? Esse é o papel do acusado. Qual é o papel do juiz-presidente? É fundamental no júri que o juiz-presidente não só esclareça o acusado antes de começar o interrogatório, que ele tem o direito de permanecer calado, que ele tem o direito ao silêncio, que é um direito que é constitucionalmente lhe assegurado, mas mais do que isso, esclareça para os jurados que eventual silêncio do acusado, que ele deixe de responder a alguma pergunta, não poderá ser interpretado em seu prejuízo. Isso é tanto mais fundamental no júri, né, porque eu não vou ser ingênuo de dizer que talvez para um juiz togado, embora ele esteja treinado num processo de competência do juiz singular, que o silêncio do acusado diante de uma determinada pergunta em seu interrogatório, por exemplo, uma pergunta feita pelo Ministério Público, que isso não possa levar esse juiz a subjetivamente extrair daquele silêncio algum indício de culpa. Ao contrário, acredito que isso deva acontecer. Embora esse seja um juiz treinado e ele saiba que, num modelo racional de valoração, o que deve pesar não é a convicção dele sobre a culpa ou a inocência, mas é a aceitação, inclusive com base em regras jurídicas, que aquele fato pode ser considerado provado ou não. E aí ele deve entender que essa convicção psicológica dele não pode prevalecer sobre as regras jurídicas. Mas ele tem treinamento para isso e ainda assim é difícil. Agora, imaginem vocês os jurados e percebam como a regra social é diferente da regra jurídica. Aliás, eu não diria mais do que diferente. A regra social é o oposto da regra jurídica, né? O ditado da nossa vida em sociedade é o quê? É quem cala, consente. Quem cala, concorda. Então, eu estou acusando alguém de um crime gravíssimo. E aí essa pessoa vai lá e, diante de uma pergunta cuja resposta poderia inocentá-la, ela diz, prefiro permanecer calado. Para o leigo, esse preciso permanecer calado equivale a uma confissão tácita. Portanto, o papel do juiz nesse momento é um papel fundamental. Obviamente, vocês poderão me perguntar, bom, mas o juiz dizendo para os jurados que esse silêncio não pode ser interpretado como confissão de culpa, isso garante que os jurados não vão interpretar como confissão de culpa? Não, mas pelo menos é um elemento de reforço nesse sentido. E se o promotor depois fizer referência nos debates, já vamos entrar nos debates, que o réu permaneceu calado e por isso ele é culpado, por isso os jurados devem inferir que o réu é culpado,
Vocês devem pedir como defensores para que isso conste em ata, e esse será um motivo depois que poderá levar à anulação do julgamento, como nós já vamos ver na sequência. Tá bom? Dito isso, passemos para os debates. A instrução está concluída em plenário. Chega a hora dos debates. Né? O código prevê um período, e não era assim, imaginem vocês que antigamente não havia limite de tempo. As partes falavam quanto tempo elas quisessem. Né? Depois disso foi estabelecido um limite de tempo que vem sendo reduzido com o passar das reformas legislativas. Hoje, o tempo inicial da acusação e o tempo inicial da defesa é de 1h30. Antigamente já foi de 3 horas, depois foi reduzido para 2 horas, agora foi reduzido para 1h30. 1h30 para a acusação, depois 1h30 para a defesa. Se houver assistente de acusação, o assistente de acusação deverá combinar com o Ministério Público como é que eles vão dividir essa 1h30. Não vai ser 1h30 para um e 1h30 para outro. Da mesma forma, se houver mais de um acusado com defensores diferentes, os defensores deverão combinar entre eles como que eles dividirão o tempo. Se não houver acerto entre eles, caberá ao juiz-presidente fazer essa divisão de tempo entre os defensores, e que normalmente vai levá-lo a seguir um critério de divisão de tempo em partes iguais. Por isso, inclusive, é que não se aconselha a realizar simultaneamente uma sessão de júri com muitos acusados, porque isso praticamente inviabilizaria a defesa, mesmo eu tendo um acréscimo de tempo. Né? Nós vamos ver depois que, se eu tiver mais de um acusado, o tempo será ampliado. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 477, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição de tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro na réplica e na tréplica. Então, nós temos um único acusado, 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver réplica, eu tenho mais 1 hora para a réplica e 1 hora para a tréplica. No total, nós vamos ter 2h30. Se houver mais de um acusado, a 1h30 se transforma em 2h30. E depois a réplica e tréplica se transforma de 1 hora para 1h30. Então, um único acusado, o tempo total 2h30. Né? Mais de um acusado, o tempo total pode chegar a 4 horas. Tá, então não tem problema. Tem problema, porque veja, se eu sou julgado sozinho, eu tinha 1h30 no início. Se eu sou julgado com outro réu, 2 réus, e o juiz dividir o tempo igualmente, esse tempo inicial passa para 2h30, o que significa 1h15 para cada um. Agora, imagine se eu tiver 3, 4 acusados diferentes, eu vou espremendo esse tempo de forma que a defesa, que no júri deve ser plena, muitas vezes fica impossibilitada. Por isso é muito raro ter um júri em que eu tenha, na sessão de julgamento, 4, 5, 6, 7 acusados sendo julgados simultaneamente. Tá bom? A primeira parte, a primeira fala é obrigatória para a acusação e para a defesa. Pensando no caso padrão de um réu só, 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. É obrigatório esgotar esse tempo de 1h30? Não, não é obrigatório esgotar esse tempo. Posso falar em 1 hora, posso falar em 1h15. Agora, é claro que eu não posso abdicar da palavra. Né? Aliás, o Código prevê que haverá nulidade se o Ministério Público desistir da palavra. Letra F do inciso 3º do artigo 564. Né? Porque ele é obrigado a se manifestar. O Ministério Público se manifestando, ele poderia pedir a absolvição do acusado? Esse já foi um tema bastante discutido, no sentido de que o Ministério Público sempre deveria pedir a condenação. Né? Não me parece essa a melhor interpretação. O representante do Ministério Público tem a sua independência funcional. Nós vimos, inclusive, que mesmo que eu não tenha, com todas as aspas, uma certeza de autoria,
Havendo uma probabilidade elevada de autoria, o réu deve ser pronunciado, porque para pronúncia o Código exige indícios suficientes de autoria, mas é possível que esses indícios não caminhem para uma elevadíssima probabilidade identificada com o estándar de prova além da dúvida razoável que permita a condenação. Então, é possível que o promotor tenha pedido a pronúncia, o réu tenha sido pronunciado e houvesse elementos para a pronúncia. Só que não houve um incremento desses elementos probatórios depois da pronúncia, permitindo sair dessa probabilidade elevada para uma elevadíssima probabilidade equivalente à certeza. O que deve fazer o promotor nesse caso? Pedir a condenação de alguém em relação a quem ele sabe que não há provas suficientes para atingir o estándar probatório necessário para uma condenação? Não me parece essa a melhor posição a ser adotada pelo Ministério Público. Então, na minha visão, o Ministério Público pode pedir que os jurados absolvam o acusado. Como pode pedir para que os jurados neguem uma qualificadora se o acusado está pronunciado por homicídio qualificado e assim por diante. O que ele não pode, ao meu ver, é deixar de explicar os elementos que existem nos autos que dariam suporte à tese acusatória. Por que isso? Nós vimos que, pelo menos segundo a interpretação do Código, o artigo 385, a mim parece que essa não é a melhor leitura, mas é a leitura que vem prevalecendo, que mesmo que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, e agora estou falando do processo normal, perante o juiz monocrático, mesmo que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, o juiz pode condenar o acusado. Mas por quê? Porque, embora o Ministério Público não tenha pedido a condenação, os autos vão para o juiz monocrático, ele vai ler toda a prova, ele tem informação técnica e ele pode entender que, diferentemente do que o Ministério Público disse, que há provas suficientes para aquela condenação. Já no tribunal do júri, não. Os jurados só terão expostas as provas que as partes produziram em plenário e só terá uma análise de suficiência ou não dessa prova feita pelas partes. Eles não recebem os autos, eles não vão estudar as provas. Ao final serão feitas perguntas que eles responderão sim ou não, de acordo com aquilo que eles acabaram de ver, seja na produção da prova, seja na exposição das partes. Então, a minha posição correta parece que o Ministério Público deve expor a prova para os jurados, expor qual é a acusação, expõe as provas, e explica por que, ao ver dele, aquelas provas são insuficientes para a condenação. E que, então, ele pede para que os jurados votem no sentido negativo à tese acusatória. Mas, agindo dessa maneira, o representante do Ministério Público não, vamos dizer assim, exclui a possibilidade de, caso os jurados pensem diferentemente dele, entendam que aquela prova é suficiente para a condenação, que eles votem pela condenação. Não sei se eu fui claro, se deu para entender. Tinha esquecido uma pergunta aqui. A Jéssica pergunta: assistente de acusação necessariamente deve participar dos debates? Veja, Jéssica, não necessariamente ele deve participar, mas normalmente ele participa, né? Até porque o assistente de acusação é contratado pela família, ele vai lá no plenário, ele vai ter um tempo de fala. O que normalmente acontece, muitas vezes o Ministério Público acha que o assistente de acusação vai atrapalhar a estratégia dele, e de fato o Ministério Público é a parte principal. Muitas vezes, quando você tem assistente de acusação, acaba não havendo uma divisão exatamente equânime do tempo para fala, né? O Ministério Público fala a maior parte do tempo e combina lá com o assistente, deixa lá um certo aspecto, a qualificadora, ou a parte da autoria, pega normalmente uma prova até mais fácil e deixa lá para que o assistente de acusação acabe se manifestando. Mas podem até combinar diferente, podem combinar... Me lembro uma vez que fui participar de um júri como defensor, como advogado, e éramos assistente de acusação. Meu pai e eu éramos assistente de acusação. Meu pai foi promotor de júri aqui no primeiro tribunal do júri da capital, antes de se aposentar. Tinha mais de 1000 júris na carreira. E aí nós fomos lá para fazer um plenário como assistente de acusação. Eu era o meu segundo ou terceiro júri, não tinha experiência nenhuma, mas ele tinha muita experiência. E chegamos lá na comarca, era uma comarca do interior aqui de São Paulo, e o promotor que estava lá, ele falou: olha, eu sou promotor substituto, acabei de cair aqui, nunca fiz nenhum júri na minha vida, tenho 4, 5 meses de Ministério Público, então, não, doutor Sérgio, sou promotor do júri, fez um monte de júri, olha, eu vou falar um pouquinho aqui e você usa todo o resto do tempo. Então,
Nesse caso, até houve uma distribuição, até o contrário, o assistente de acusação acabou falando mais tempo. Mas, obviamente, não imagino uma situação em que o Ministério Público vai chegar e vai falar: não, assistente, você não vai falar nada, só eu que vou falar tudo. Seria, no mínimo, até deselegante com o colega de profissão. Mas, muitas vezes, o Ministério Público gasta a maior parte do tempo e deixa que o assistente de acusação fale uma coisa ou outra. Tá bom? Não sei se respondi a tua pergunta. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos lá. O Ministério Público falou 1h30, ou menos que isso, mas não pode simplesmente se calar ou não fazer uso da palavra. Pode, no uso da palavra, pedir absolvição, embora, ao meu ver, deva esclarecer as provas que existem contra o acusado. Depois, a defesa tem o seu período de 1h30. Também é obrigatório. Veja, o juiz presidente do júri pode, inclusive, declarar o réu indefeso. Isso está nos poderes do juiz presidente no artigo 497. Portanto, se o acusado fizer uma defesa fraca, se o defensor fizer uma defesa fraquíssima, abaixo da média, sem esclarecer minimamente os pontos relevantes, o juiz presidente poderá declarar o réu indefeso. Claro que o juiz-presidente deve ter muito cuidado em fazer isso, né? Até porque, obviamente, é profundamente demeritório para um advogado que está no plenário do júri ter um plenário interrompido porque o juiz achou que o acusado estava indefeso em plenário. Né? E também, às vezes, é preciso tomar cuidado, porque às vezes o defensor parece que não está explorando todos os argumentos, mas ele tem lá uma estratégia para aquela situação, para aquele tipo de fala. Tá bom? Algumas questões que costumam ser colocadas em relação ao defensor. O defensor deve sempre pedir absolvição ou o defensor poderia concordar com a condenação? Aqui eu diria que a resposta deve ser depende. Se o defensor falar, olha, é isso mesmo, esse bandido aí, esse réu é um canalha, o que ele fez não tem o menor cabimento, vocês devem condená-lo mesmo, claro que numa situação dessa o réu estará indefeso. Mas nem sempre uma condenação significa ausência de defesa ou de estratégia de defesa. Eu posso pedir, por exemplo, que os jurados condenem, mas desclassifiquem o crime da modalidade dolosa para a modalidade culposa. Na modalidade culposa, pode ser que o crime já esteja prescrito, ou pode ser que a modalidade culposa eu tenha a possibilidade até de substituir uma pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Se isso for possível, é uma grande estratégia de defesa do júri. Pode ser que o acusado esteja pronunciado por homicídio qualificado, mas já tenha permanecido algum tempo preso cautelarmente, e se o homicídio for desclassificado de homicídio qualificado para homicídio simples, ele deixa de ser hediondo, as frações de cumprimento de pena são completamente distintas, o período que esse acusado permaneceu preso com um homicídio simples, ele pode ser condenado a uma pena em regime semiaberto e com o período que ele já permaneceu preso, que ele possa ser colocado em liberdade. Me parece uma estratégia de defesa relevante nesse caso. O réu está acusado de um homicídio qualificado e a defesa vai, ao invés de tentar, por exemplo, uma legítima defesa, pedir que os jurados reconheçam o homicídio privilegiado, numa modalidade que até afaste a qualificadora, ou mesmo sendo privilegiado, qualificado, segundo se entende, ele não é um crime hediondo. Então, é possível que haja várias estratégias defensivas que não impliquem necessariamente um pedido de absolvição. O que o defensor não pode é chegar lá e simplesmente concordar com a condenação. Você bom, mas eu sou defensor, eu examinei o caso, eu acho que não tem nenhuma linha de defesa, nenhuma estratégia de defesa. O que eu faço? Fala para o cliente que não dá para você defendê-lo. Você não enxerga lá nenhuma estratégia de defesa. O que não dá é para ir para o plenário e deixar o acusado indefeso. Tudo bem até aqui? Então, acabou a fala de acusação, acabou a fala da defesa. Réplica e tréplica são partes eventuais do debate. Se a primeira parte da fala da acusação e da defesa são partes obrigatórias, a réplica e a tréplica são partes eventuais. O juiz indaga ao Ministério Público se ele deseja ir à réplica. Se ele desejar ir à réplica, ele vai ter o período da réplica e a defesa vai ter o período da tréplica. Se o Ministério Público disser não desejo ir à réplica,
não há réplica do Ministério Público, nem tréplica da defesa. A réplica é eventual e a tréplica é condicionada à ocorrência da réplica. Não sei se me fiz claro. Tudo bem? Quando houver assistente de acusação, a Jéssica perguntava do assistente de acusação, é o entendimento que o juiz deve indagar ao promotor se ele deseja ir à réplica, e se o promotor disser, não quero ir à réplica, que ele deve indagar o assistente de acusação se o assistente de acusação quer ir à réplica, e que se o assistente de acusação quiser replicar, ele tem direito de replicar. Essa é a posição prevalecente. Me parece uma posição equivocada. O assistente de acusação, ele não é parte principal. Ele não é litisconsorte do Ministério Público. O assistente de acusação é parte secundária. Ele tem um papel coadjuvando do Ministério Público. E se a parte principal diz que não quer ir à réplica, não me parece que a parte principal possa ter a sua vontade subordinada ao desejo da parte secundária. A lógica indica exatamente o contrário. A lógica indica exatamente o oposto. E o que o Ministério Público usa, ou qual o fator que ele avalia para decidir se ele vai ou não à réplica. Vejam bem, o Ministério Público tem 1h30 no primeiro período de fala. Então, como que normalmente a acusação gasta esse período? Ela expõe a tese acusatória e ela expõe a prova que dá suporte à tese acusatória, porque ao ver dele o réu deve ser condenado, os jurados devem condenar o acusado. Além disso, normalmente, o Ministério Público dedica uma parte do seu tempo original para, já por antecipação, procurar expor para os jurados por que eles não devem acolher a provável tese defensiva. Então, o promotor analisa os autos, fala, bom, se eu fosse advogado aqui, que tese que eu iria tentar? Bom, eu vou tentar uma legítima defesa. Bom, se eu fosse advogado aqui, que tese que eu vou tentar? Eu vou tentar uma negativa de autoria. Eu vou tentar uma desclassificação para homicídio culposo. Então, o promotor vai, fala a tese dele, expõe as provas que dão suporte à prova deles e fala, olha, senhores jurados, mas depois vai vir aqui o doutor defensor e vai dizer para os senhores que não é bem assim. Vai dizer que, na verdade, o réu atirou, mas atirou em legítima defesa. Bom, mas vejam bem, não há legítima defesa. Eu já vou expor por antecipação por que vocês não devem cair no argumento da defesa. Olha, aqui a agressão não era injusta. Olha, aqui, tá vendo? O tiro foi pelas costas. Se o tiro foi pelas costas, é porque a vítima já tinha cessado a agressão e já estava fugindo quando ela foi alvejada pelas costas. Ele procura antever e expor, provavelmente, o que a defesa vai falar. Até porque ele sabe que a defesa vai falar depois, que normalmente a fala acaba com a defesa, para não deixar que a defesa impressione demais os jurados. Acontece que, às vezes, ele é, por exemplo, surpreendido. Ou, às vezes, ele acha que a defesa foi muito bem na exploração dos seus argumentos, fala, olha, deu pouco tempo para eu tentar antecipar a tese defensiva, a defesa acabou bem, eu vi que os jurados estão impressionados, eu preciso falar de novo. Aí ele vai à réplica. Se ele fala, o defensor foi péssimo, não conseguiu trazer nenhum argumento convincente, falou pouco tempo, não trouxe nada de novo em relação ao que eu falei, ele diz, não preciso ir à réplica, estou satisfeito, a acusação já está formulada. Tá bom? Então, essa é uma avaliação do promotor de justiça. É preciso tomar um cuidado aqui, tem autores que falam, meu ver, corretamente, que quando o juiz indaga, senhor promotor, o senhor deseja ir à réplica, ele só deve dizer sim ou não, desejo ou não desejo. E se ele começar a fazer alusões de por que ele não vai à réplica, na verdade, ele já está replicando. Não, excelência, não desejo ir à réplica, até porque já demonstrei cabalmente aos jurados que o acusado é culpado, não há necessidade de eu explorar mais nenhum argumento de reforço que está demonstrada a autoria, a materialidade através do testemunho fundamental do fulano de tal. Ele já está replicando. E se ele fizer isso, o juiz vai ter, o senhor já começou a replicar, eu vou dar o, então continue e eu vou dar o tempo para a defesa triplicar. Deu para entender? Réplica e tréplica. Lembrando que se eu tiver 2 acusados, então é 1h30 para acusação, 1h30 para defesa. Se a acusação for para réplica, ela tem mais 1 hora de réplica e a defesa terá mais 1 hora de tréplica. Se forem 2 ou mais acusados, ao invés de 1h30, eles terão 2h30 para fala inicial. Aí, se o Ministério Público for à réplica, o período de 1 hora de réplica se transforma em 1h30 de réplica. E aí a defesa também terá 1h30 de tréplica.
Tá bom? Defesa falando na tréplica. Novamente, ela vai ter a palavra. O Ministério Público provavelmente vai se concentrar na sua réplica em rebater os principais argumentos defensivos, em reforçar os argumentos condenatórios, e a defesa provavelmente deve buscar, na sua réplica, destacar os pontos fortes da defesa. Algumas questões que envolvem os debates orais, para nós tratarmos. Pode a defesa inovar na tréplica? Muitos autores dizem, não, a defesa não pode inovar na tréplica porque isso viola o contraditório. Eu acho uma questão mal colocada, né? Vejam, pelo seguinte, então vamos pensar, o Ministério Público fala na primeira parte da sua oração e a defesa fala na sua primeira parte da oração. O que se diz da tréplica, da defesa inovar na tréplica, a defesa poderia guardar um argumento para ela explorar só na tréplica? Porque se ela usa um argumento impensado pela acusação na sua primeira fala, não tem problema. Eu surpreendi o promotor. Mais um motivo para o promotor vir para a réplica e daí rebater aquele argumento que, mesmo ele tentando antever quais eram as linhas defensivas, ele não conseguiu esclarecer. Ele vai para a réplica e rebate aquele argumento. Mas a defesa poderia guardar um super argumento só para a tréplica? Poderia. Poderia, porque a Constituição diz que no júri a defesa é plena. Se ela é plena, significa que todas, não é ampla, ela é mais do que ampla, ela é plena. Todas as possibilidades de defesa podem ser exploradas. Portanto, ela pode guardar um argumento. Agora, de duas uma, ou esse argumento é muito ruim, tão ruim que o promotor nem antecipou a chance desse argumento, ele vai dizer lá, não, olha, foi o acusado, mas aqui ele estava possuído por poderes malignos, porque era uma sexta-feira 13 de lua cheia, então ele se transformou num lobisomem e, portanto, ele era inimputável. Todo mundo falava, tudo bem, ele inovou na tréplica, mas deixa, se a linha de defesa dela, a única coisa que sobrou é dizer que o cara era lobisomem, zero de problema. Ou a defesa tem um argumento muito sólido, muito convincente, amparado na prova dos autos. Bom, aí não é que ela inovou, é que a acusação não teve a mínima habilidade para, examinando aquele conjunto probatório, antever que aquele era um argumento viável. Né? Vou dar um exemplo clássico de manual. O réu vai lá, saca o revólver, né? Dá um tiro na vítima. Vou te matar, seus dias acabaram, você nunca mais vai fazer isso de novo. Saca o revólver, dá um tiro na vítima, o tiro acerta na canela da vítima, além de tudo ele é ruim de mira, né? Ele pega aquele revólver que tem mais 4, 5 projéteis, a vítima sai pulando, mancando, você atirou em mim, você acertou na minha perna, tal, desgraçado. O cara pega o revólver, guarda o revólver na cintura e vai embora. Né? Esse é um exemplo típico de manual, né, de desistência voluntária. A pessoa poderia continuar a executar o homicídio, ela iniciou a execução quando ela deu o primeiro tiro, ela tinha a possibilidade de continuar porque ela tinha mais balas na arma e ela para a execução de um crime antes da execução ter chegado ao seu final. Voluntariamente ela desiste. Uma ótima estratégia, porque ele vai responder apenas pelas consequências do ato dele. Mas vamos supor que foi um tiro de raspão na canela, pode dar até só lesão corporal leve, às vezes não vai dar nem lesão corporal grave. Né? Então a defesa foi lá e guardou esse argumento da desistência voluntária só para a tréplica. Na primeira parte ele falou que não foi ele não queria matar. Qual é o risco disso? Se eu tenho um super argumento de defesa e ele é tão bom que eu faço uma defesa fraquinha para esconder meu argumento, qual que é o risco que eu estou correndo? O promotor não ia réplica. Ele fala, eu fui, expus a minha tese, muito boa. Tinha até certeza que a defesa ia vir aqui e ia falar, não, olha, foi desistência voluntária, tal. A defesa acho que nem percebeu esse argumento. E se calou. Fez uma defesa pífia. O que o promotor fala? Não vou à réplica. E se ele não vai à réplica, a defesa não vai ter a tréplica para inovar em plenário. Portanto, essa história de que a defesa inovou na réplica me parece um falso problema.
ou a inovação é medíocre, e não tem problema não ter contraditório, ou se a inovação era muito boa, na verdade, não foi exatamente uma surpresa para o Ministério Público, foi uma falta de antevisão do Ministério Público, além de ser um risco enorme para a defesa ficar guardando o argumento para a tréplica. Tá bom? Tudo bem? Pode o defensor, na sua fala, divergir do acusado no interrogatório? Não deve, mas pode. Se no júri a defesa é plena e se a defesa ela é exercida pela defesa técnica, isto é, o que fala o defensor, mas também ela é exercida pela autodefesa, que é o que fala o acusado, se houver teses diferentes na fala do interrogatório e na fala da defesa, ambas as teses deverão ser objeto de indagação para os jurados nos quesitos. Nós já vamos ver depois, na próxima aula, vamos estudar o quesito. Então pode, mas não deve. Isso mostra uma falha. O promotor vai dizer, ó, nem o próprio defensor e seu acusado estão de acordo no que aconteceu, nem eles têm. Isso aqui mostra uma inconsistência da defesa, etc. Mas pode ser, né? É possível que isso aconteça. Vocês imaginem lá que o réu deu o tiro, não tem como negar que ele deu o tiro, né? E o defensor vai lá e fala que ele atirou em legítima defesa, né? E o réu, por qualquer motivo no seu interrogatório, fala, não, mas eu estava com a arma, eu ando armado, o que aconteceu naquele dia foi que por um descuido meu, eu fui pegar a arma e sem querer ela disparou. Eu bati o dedo no gatilho e ela disparou. O defensor alegou a legítima defesa. O réu, com essa fala, ele está alegando o que no seu interrogatório? Ele está alegando uma desclassificação de crime doloso para crime culposo. Isto vai ter que ser objeto de indagação aos jurados. Claro, o defensor deve se reunir com o réu, explorar as possibilidades, buscar uma defesa homogênea. Claro que se chegar no limite, o acusado fala, não, eu faço questão, você tem que insistir na tese da legítima defesa, né? E o defensor fala, olha, não vai dar, a legítima defesa aqui é muita coisa, não vai colar, vamos tentar um homicídio privilegiado, se pegar um homicídio privilegiado, você não vai ficar nem preso, você não vai para cadeia, etc. Você já cumpriu bastante tempo da pena, vai ter a redução, homicídio simples privilegiado, pode dar 2 anos, não vai ter cadeia. Não dá, imagina, eu não posso ser condenado por homicídio de jeito nenhum, você vai ter que defender a legítima defesa. Se o defensor achar que não dá, ele fala, então, abdico da defesa, procure outro defensor, certamente vai ter outro defensor que vai sustentar essa tese. Não é bom que haja divergência, mas se ela existir, ambas teses de defesa deverão ser indagadas aos jurados. Posso ter teses subsidiárias? Ao meu ver, é perfeitamente possível que haja teses subsidiárias, né? É preciso ter cuidado com teses subsidiárias que são meio esquisitas para o leigo. Embora, para nós vamos falar em princípio da eventualidade, em que todas as defesas têm que ser analisadas. Mas se eu chegar lá e falar assim, senhores jurados, não foi o réu, mas se vocês acharem que foi o réu, é porque o réu agiu em legítima defesa. Isso é um negócio muito estranho, né? Mas, por exemplo, vocês negarem a autoria ou falarem que, caso eles reconheçam a autoria, pelo menos afaste tal qualificadora, porque não tem nenhuma prova, por exemplo, que aquele homicídio foi cometido mediante emprego de veneno, né? Isso me parece que é algo que é possível e que não gera, aparentemente, nenhuma contradição perante os jurados. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Exclusão de linhas argumentativas. O artigo 478 prevê que, durante os debates, não é possível fazer referência à decisão de pronúncia ou ao uso de algemas como argumento de autoridade. Também não é possível fazer argumento ao silêncio do acusado ou seu não comparecimento ao interrogatório. Comecemos pelo inciso 2º, que nós já falamos. Eu disse que o réu pode permanecer em silêncio no seu interrogatório e que também que o réu não é obrigado a comparecer à sessão de julgamento, mas que isso, do ponto de vista social, pode ser um indicativo de culpa. Se o promotor fizer referência a esses fatos, haverá nulidade do júri por expressa vedação do artigo 478. Então, se ele fizer referência a isso, tá vendo? Tanto ele é culpado, olha lá, seus jurados, já fugiu, ó, deixou o banco dos réus vazio, nem está aqui para se defender, e se for condenado, já vai ter fugido.
Você, como defensor, deve pedir para que o juiz-presidente faça constar isso em ata, essa fala, e depois, se o réu for condenado, isso pode ser explorado como um argumento de persuasivo indevido utilizado nos debates. Também não pode utilizar o argumento da pronúncia ou do uso de algemas, da pronúncia como argumento de autoridade e do uso de algemas como inferência de culpa. Né? Qual que é o problema da pronúncia? Nós vimos, o estándar probatório é rebaixado e tal, aí o promotor fala, senhores jurados, senhores estão aqui, difícil, primeira vez, decidindo, não estão acostumados a decidir, o senhor é mecânico, o senhor é médico, o senhor é zelador de prédio, é difícil para vocês, mas olha lá, doutor fulano de tal, juiz-presidente do tribunal do júri, cabelos brancos, 30 anos como magistrado, já julgou mais de 20 mil processos. Veja, a defesa já veio com essa historinha que o réu agiu em legítima defesa, tal. Para vocês é difícil, primeira vez, mas olha lá, doutor fulano de tal, juiz experiente, está aqui, ó, a defesa falou que ele agiu em legítima defesa. Não, o juiz pronunciou o acusado. Os senhores acham que ele, com toda a experiência, ia errar dessa maneira? Você acha que eles iam pronunciar o acusado se o acusado tivesse agido em legítima defesa? Essa linha argumentativa, que é persuasiva, mas equivocada, também não pode ser explorada. Né? Como não pode ser explorado o uso de algemas. Senhores jurados, o réu está dizendo que não é ele. Você acha que não é ele? Acha que ele é bonzinho? Se ele fosse bonzinho, ele não estava preso preventivamente. Se ele fosse bonzinho, não precisava ele ficar algemado aqui durante o júri. Se ele está algemado, né, é porque ele é perigoso. Se ele é perigoso, é porque ele mata os outros. E para quem mata os outros, mata um, mata dois, mata três, mata quatro, mata cinco, mata seis. Ó, isso aqui é só mais um na linha de vítimas desse acusado. De novo, esse tipo de linha argumentativa não pode ser explorada e deve ser evitada. Se for utilizada, causa a nulidade do julgamento. Tudo bem? Podemos prosseguir? Apartes. Muitos dizem que os apartes são a alma do júri. Né? O que é aparte? A parte é uma manifestação ao lado, junto com outra manifestação. Há quem diga que os apartes são a alma do tribunal do júri. Então, uma parte está falando e eu peço a ela um aparte. O direito de fazer uma manifestação lateral, o direito de fazer uma manifestação durante a fala dela. O promotor está falando, eu, defensor, peço, Vossa Excelência me dá uma parte, ou o defensor está falando, o Ministério Público fala, Vossa Excelência me dá uma parte. Obviamente que os apartes devem ser curtos, breves, não podem ser um discurso paralelo, mas deve apontar um erro naquilo do que a pessoa está falando. Então, o aparte, muitas vezes, desestabiliza a pessoa que está falando. Mostra para o jurado um equívoco que ela está falando. Mas muitas vezes os apartes eram utilizados também como motivo de irritação da outra parte. A promotoria começava a fazer o discurso, estava lá subindo no discurso, quando ele ia chegar lá no clímax da fala dele, Vossa Excelência me dá uma parte. Você interrompe o raciocínio. Aí ele dava uma parte, você ia retomar, ia falar de novo. Quando ele dava, Vossa Excelência me dá uma segunda parte. Poxa vida, não te dou uma parte. Começava, Vossa Excelência me dá uma parte. Então, isso muitas vezes era utilizado para atrapalhar a fala de quem estava com a palavra. Né? Diante disso, a reforma de 2008 estabeleceu o seguinte, que agora quem dá o aparte é o juiz-presidente. E quando ele dá o aparte, ele acrescenta no tempo da pessoa que está falando mais 3 minutos por cada parte, somente para evitar essa sequência interminável de aparte. O que muda a natureza do aparte, né? Quem é aparteado é o orador, e quem deve conceder o aparte é o orador. Mas também o júri, em muitos casos, já virou uma bagunça, né? É raro quem pede, Vossa Excelência me dá uma parte, às vezes a primeira vez. No final, uma pessoa está falando, o outro já berra em cima, o outro já fala alguma coisa. Tá? Mas os apartes bem explorados são fundamentais. Né? Por exemplo, existe tal coisa, Vossa Excelência me dá uma parte? Pois não. Não existe isso. Não existe. Indique, então, a folha dos autos em que há um documento, em que há uma prova que corrobore isso que Vossa Excelência está falando. Se ele não apresentar, e se você fizer essa parte com segurança, você desacredita todo o resto da oração daquela pessoa. Aí você pede. A hora que você levantar a mão, ele estiver falando, falar, me dá um novo aparte, ele vai saber, putz, se eu der uma parte, ele vai procurar mostrar que o que eu estou falando não está no processo. Por outro lado, ele vai pensar, se eu não der uma parte, os jurados vão falar, tá vendo? Quando ele deu a primeira parte, o outro lado mostrou que o que ele estava falando não existe no processo,
Se ele não der o à parte agora é porque também não existe no processo. Vejam que situação difícil de ser controlada nesse caso, né? É preciso ter bastante cuidado com essa situação, tá bom? Só para encerrarmos esse slide que trata do à parte, mas o à parte é um grande momento do júri, assim, às vezes, numa parte, a pessoa perde ou ganha júri. Eu ia falar da leitura de documentos, mas vamos deixar por aqui. Só contar uma historinha, júri sempre tem as suas histórias de júri, mas contar uma história que eu acho que que a gente encerra a parte aqui com um pouquinho de humor, né? Era um advogado experiente do júri, um advogado velhinho, né? E no júri tem aqueles promotores, antigamente, né? Aqueles arrombos de conhece literatura, citava os autores franceses e cita de cabeça, porque Malatesta diz isso, porque Sabatini diz aquilo, porque Mittermeier usa tal conceito, e cita franceses, e cita italianos, né? E aí você vai lá e fala, por que aqui sobre conceito de culpa, Carrara já dizia não sei quem, fulano já dizia aquilo. O outro advogado mais simples lá, não tinha uma biblioteca tão rica, não tinha lá muita coisa para ficar parteando o promotor. Aí uma hora o promotor falou assim, e esse acusado, insensível, pega uma faca, uma lâmina maior que uma régua, uma lâmina que medindo de ponta a ponta dava 40 centímetros, uma lâmina reta deste tamanho, isso não era um canivetinho. Aí o defensor virou e falou assim, você não ensinou uma parte? Pois não, doutor. A lâmina era torta. Aí o promotor falou, a lâmina era reta, doutor, uma lâmina reta de 40 centímetros. O defensor falou, mais uma parte? Era torta, doutor, acho que o senhor não olhou bem o instrumento do crime. Era reta, era torta, era reta, era torta. Isso na réplica. Aí volta o defensor na sua tréplica e fala, senhores jurados, veja bem, eu estou dizendo que não foi o acusado. O doutor promotor está dizendo que foi o acusado. Eu estou dizendo que eu conheço bem a prova dos autos e que não tem prova de que ele é culpado. O doutor promotor está dizendo que conhece bem a prova dos autos e que o réu é culpado. Os senhores vão ter que acreditar em mim, na minha avaliação, ou os senhores vão ter que acreditar nele. Pegou a arma do crime e mostrou. A lâmina era curva. Senhores jurados, eu digo que não foi ele e que não tem prova que não foi ele. O doutor promotor diz que foi ele e que tem prova que foi ele. Eu digo que a lâmina é reta. Ele diz que a lâmina... Eu digo que a lâmina é torta. Ele diz que a lâmina é reta. A lâmina é torta. Se o doutor promotor não sabe nem a diferença entre o que é reto e o que é torto, ele vai saber a diferença entre quem é culpado e quem é inocente? Se ele não sabe a diferença entre reto e curvo, ele não sabe a diferença entre culpado e inocente. E sentou. E o réu foi absolvido. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Boa semana para todo mundo. Saúde para todos. Eu queria ver se nós conseguiríamos chegar nessa aula até os quesitos, mas já estamos quase lá. Pelo meu controle, a nossa próxima aula é a última aula antes da prova. Não sei como é que vão ser as provas agora, mas acho que na próxima aula a gente continua e consegue terminar o Tribunal do Júri, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Então, só relembrando, Lígia, não sei se a Lígia está aí ainda, ela estava no começo, mas às vezes depois os alunos saem. Lígia, se você puder lembrar, me autoriza a fazer o download do arquivo da aula do dia 13. Se a Lívia não tiver aí, peço que alguém depois, que tiver o contato dela, alguma coisa, mande um e-mail, uma mensagem para a Lívia, pedindo para ela me autorizar a fazer o download do arquivo da nossa aula do dia 13. A da aula da semana passada eu coloquei no Moodle. A da aula dessa semana, se tiver comigo o arquivo, eu já coloco hoje. Se por acaso o arquivo da aula de hoje aparecer no Dropbox de alguns de vocês que estão assistindo a aula, eu peço que vocês compartilhem comigo o arquivo, mas compartilhem me autorizando a fazer o download do arquivo, tá bom? Boa semana para todos, até semana que vem. Eu estou acabando de corrigir as provas, essa semana eu publico os resultados, peço desculpa, é que deu um trabalhão, fotografia para ler, tem algumas que ficam mais difíceis, mesmo para eu baixar, teve gente que fez em fotos separadas, aí tem que cada hora abrir uma, está dando um pouquinho mais de trabalho, nada impossível, mas já está quase terminando essa semana,
acho que a gente publica, tá? Se não publicar todas, a maior parte já sai essa semana. Tá? Boa semana para todos, então. Até semana que vem. Obrigado.